Pessoal, desta vez a gente vai falar sobre o condutor carregado em equilíbrio, tá? O que é um condutor, né? O condutor seria, né, um tipo de material, tá? Em que dentro dela, né, seria muito fácil deslocar as cargas, tá? É dizer que existem cargas que não estão, que estão fracamente ligadas aos átomos ou moléculas que formam esse material, tá? Então tem uma estrutura eletrônica, né, os átomos, né, desse material que ajuda, né, que facilitem o transporte de carga dentro desse material, tá? Né, os condutores são usados, né, muito, né, para fazer os cabeamentos, né, da rede elétrica, né, vocês sabem, justamente por essa razão, né, de que elas facilitam o deslocamento de cargas, tá? Se, por exemplo, você colocar alguma carga dentro de um condutor, vamos dizer, uma carga Q, então, imediatamente, e se a gente, né, colocamos uma carga aqui e a gente aplicar um campo, né, sobre esse condutor, imediatamente essa carga vai se deslocar, se vai mover, tá? Tá certo? Dependendo, né, a direção do sinal, né, dessa carga, se for positiva, né, ao longo do campo, e se for negativa, contrário ao campo, né? Então, é muito fácil, né? Então, deslocar as cargas dentro de um condutor, tá? Então, essa é a característica de um condutor, tá? É dizer, as cargas podem se mover livremente, né? Aproximadamente, né? Livremente dentro do condutor, tá? Claro que existem alguns condutores bons condutores e outros né, maus condutores, né? Os bons condutores, então, ainda, né, as cargas se movem muito sem nenhuma sem nenhum obstáculo, se movem livremente, né, dentro desse material. Em alguns maus condutores já existe alguns obstáculos, então não é tão fácil já mover as cargas, porém ainda é possível, né, mover as cargas, tá? Agora, né, existe outro tipo de material, né, que é o oposto do condutor, que seria o isolante, né? No caso do isolante, né, se a gente colocar alguma carga, por exemplo, nesse ponto aqui, se a gente aplicar esse campo, que vai acontecer que essa carga não vai poder se mover, tá certo? Vai ficar aí. Por quê? Porque essa carga vai ficar bem ligada aos átomos, né, que estão nessa região, tá? Então não vai deixar esses átomos que essa carga se desloque, tá? Com facilidade, tá? Talvez se mova um pouquinho, mas não vai permitir um fluxo assim contínuo, né, de cargas, tá? Então, isolante tem essa característica, né? Então, essa seria a diferença do condutor, né? O condutor deixa andar livremente as cargas dentro dela, tá? Isolante não. Ok. Então, aqui vamos falar do condutor. Vamos carregar o condutor, né? E a gente vai estudar o que acontece com essa carga dentro do condutor, tá? E quando ele se encontra em equilíbrio, tá? O que significa equilíbrio, então, né? Equilíbrio significa que já as cargas pararam de se mover, tá? Equilíbrio significa que esse sistema ou esse condutor está estático. As cargas não se movem mais macroscopicamente, tá falando, né? Macroscopicamente as cargas não se movem, tá certo? Não existe um fluxo de cargas de aqui para esse lado, né? Não existiria isso mais, movimento de cargas, tá? Macroscopicamente, né? Claro, né? Microscopicamente dentro, por exemplo, de um átomo, né? Claro, o elétron continuará se movendo, né? Ao redor do núcleo, né? Tá certo? Os átomos podem estar vibrando, né? E pronto, mas isso seria a nível microscópico. Mas a nível macroscópico, né? A grande escala, não deve já acontecer
nenhum movimento de carga dentro desse condutor, tá? Isso que indica equilíbrio, tá? Equilíbrio. Então, pronto, né? Então, vamos dizer que temos esse condutor, né? Então, e vamos dizer que ela tem uma carga Q, né? Porque precisamos falar de um condutor carregado, tá? Se está em equilíbrio, significa já imediatamente o seguinte, que o campo dentro do condutor deve ser nulo. Por que eu já faço isso, né? Essa suposição imediatamente? Por quê? Porque se está em equilíbrio, não deve ter mais movimento de cargas dentro do condutor. Mas imagina que existiria um campo diferente de nulo aqui. Imagina um campo, como eu falei anteriormente, né? Então, se tem um campo no interior, imagina, e se tem alguma carga aqui, né? Se tem uma carga, vamos dizer uma carga aqui, o que vai acontecer com essa carga? Como esse aqui é um meio condutor, essa carga rapidamente, tá certo? Se moverá. E então, se está se movendo, significa que não estaria em equilíbrio, seria meio contraditório, né? Tá certo? As cargas que se encontram dentro do condutor, tá? Ou as cargas, né? Que aparecem, que a gente coloca, né? Dentro do condutor, se deslocariam rapidamente, o que indicaria que não estaria em equilíbrio, tá? Então, a única maneira de que já esse condutor esteja em equilíbrio é que o campo dentro seja nulo. Então, não havendo campo, as cargas que estiver no condutor, no dentro do condutor, então não vão se mover, vão ficar fixos, né? Porque não tem campo, tá? Campo nulo, tá? Então é isso, né? Então, toda vez que falar de um condutor, por mais que esteja carregado ou não carregado, se está em equilíbrio, você já pode supor isso daqui. Tá certo? É dizer que essa palavra equilíbrio já implica isso. Que o campo dentro, né? Então, aqui você pode dizer interior, né? O campo no interior é nulo. Tá certo? Tá? E, claro, o condutor pode estar carregado ou não carregado, não tem problema, mas sempre o campo dentro do condutor será nulo, tá? Claro, se tem equilíbrio. Se ainda existe fluxo de cargas aqui, né? Ainda, então nesse caso, né, não estaria em equilíbrio, aí sim poderia haver um campo diferente de zero, né? Quando, por exemplo, quando você conecta, por exemplo, essa parte do condutor, né, a uma bateria, né? E pode ser que essa outra parte, né, conecta ao terminal de outra bateria, né? Então aqui vamos dizer que esse seria o terminal positivo, né? E esse terminal negativo da bateria, tá certo? Então o que vai acontecer? Então esse ponto estará um diferencial potencial, um potencial B+, e esse lado B-, né? Então, inicialmente, quando você faz isso, existirá, né, um campo, né, que vai sempre, né, do potencial maior ao potencial menor, né? Então, nessa direção. Então, o que vai acontecer? Existirá um fluxo, né, de cargas. Então, como esse aqui é um bom condutor, então haverá movimento de cargas. Então, nessa situação, existe um campo dentro do condutor, mas nessa situação, como existe movimento de cargas, não estaria em equilíbrio, né? Ok? Então, nós não estamos estudando essa situação, tá? Nós estamos estudando a situação em que as cargas estão em repouso, né? Então, sempre devemos ter cuidado com isso, tá? Pronto. Que o campo seja zero ou nulo dentro do condutor leva a algumas consequências, tá? Vamos com a primeira dela, tá? A primeira consequência, né? De que o campo dentro seja nulo. Seria o seguinte, tá? Eu quero saber que carga, se esse condutor tem alguma carga armazenada dentro do condutor, se existe alguma carga.
E para isso, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar uma superfície, tá? Você sabe que esse objeto é tridimensional, tá, pessoal? Tridimensional. É tipo uma batata, né? Uma coisa assim, tá? É um objeto tridimensional, mas não seria batata, porque batata não é condutor, né? Teria que ser algum metal, tá? Em forma de batata, por exemplo, né? Então, eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar uma superfície justamente que tente cobrir toda a parte interna desse condutor. Uma superfície, né? Que coincida praticamente com a superfície desse condutor, tá? Tá certo? Mas pelo lado interior, né? É um condutor, é uma superfície que tenta imitar a superfície do condutor, mas pelo lado de dentro, como estou escrevendo aqui, tá? Agora quero saber a carga interior a essa superfície, tá certo? E a essa superfície eu vou chamar, vamos chamar de justamente, por agora vamos chamar de gaussiana, né? Gaussiana, tá? ¿Por quê? Porque eu quero aplicar a lei de Gauss para poder descobrir quanta carga armazena dentro esse condutor, tá? Então a lei de Gauss me diz o seguinte, né? Justamente me permite descobrir a carga interior, né? Era o seguinte, né? A lei de Gauss era que o fluxo, né? Por uma gaussiana, né? Tá certo? Gaussiana, vamos dizer sobre uma gaussiana, é igual a carga interior, justamente o que estou querendo saber, dividido pela constante, né? Y0, tá? Ok. Então, por isso que como quero encontrar toda a carga interior, eu preciso que essa superfície, né? Essa superfície amarela, esteja bem grudada na superfície do condutor, para que consiga, né, determinar toda a carga interior. Não deixe nada, nenhum buraquinho aqui, né? Tá certo? Então, agora sim, nós podemos aplicar a lei de Gauss. A lei de Gauss é isso. Então, vamos determinar o fluxo, porque a carga interior está aqui nessa fórmula. Tá certo? Então, esse aqui passaria a multiplicar ao fluxo. Então, como seria o fluxo nesse caso, né? Então, o fluxo, você lembram que era a integral de superfície, né, do campo elétrico, né? Aqui seria o N, né, a normal, a superfície, tá certo? O N seria o normal, essa superfície amarela, né? N, em qualquer ponto, né? E diferencial ds, né? Claro, nesse caso seria sobre a gaussiana, né? Que essa gaussiana amarela que nós estamos indicando. Então, esse seria o fluxo, tá? Ok. Igual a carga interior dividido pela constante, y0. Ok. Antes de continuar, eu quero comentar algo que eu esqueci nas aulas passadas. Quando a gente integra, né, calcula a integral de superfície, como nesse caso, né, ou calculamos o fluxo sobre uma superfície fechada, como nesse caso é uma superfície fechada, tá? Não tem buraco, não tá? Então, nesse caso, às vezes, ou na verdade, sempre se coloca esse simbolinho. É integral com uma bolinha. Isso significa que essa integral está sendo calculada sobre uma superfície fechada. Tá certo? Então é importante. Eu esqueci falar isso, né? E a gente fez esses cálculos, mas claro, isso não vai mudar na prática, né? Simplesmente é símbolo, tá? Então, talvez em algum momento, né, você dá uma olhada em algum livro, né? Está olhando, está lendo o livro e aparece esse simbolinho, uma integral com esse simbolinho, que significa simplesmente uma integral de superfície sobre, né, uma superfície fechada, né?
não seria isso, né? Porque a integral de superfície poderia ser sobre uma superfície aberta, né? Como uma folha, né? Assim, tá certo? Mas nesse caso, quando já está indicado isso, então já deve ser sobre uma superfície fechada, tá? Isso estaria indicando esse simbolinho, fechada, tá? Então é isso, tá? É só para vocês terem informação completa, tá? Ok, então continuamos. Então nós temos isso. Nós falamos que o campo no interior é nulo, tá certo? Significa que aqui também interior seria também esses pontos. O campo, né, dentro do condutor é nulo. Significa que por aqui também o campo é zero ou nulo, né? Tá certo? Porque sobre toda a superfície amarela o campo é também nulo. Tá certo? Porque a superfície amarela está por dentro do condutor. Se está por dentro do condutor, tá certo? Como nós falamos aqui, o campo é nulo. Significa então que aqui o campo já posso substituir por nulo. Se for um campo nulo, claro, ele vai produzir um fluxo nulo também. Zero. Imediatamente o campo nulo anula o fluxo. Portanto, tenho igual aqui, igual a carga interior multiplicado por esse valor, né? Que vai multiplicar. Então, eu tenho carga interior, né? Já vou colocando nessa forma. Então, a carga interior, 0 vezes a constante, né? Dá 0. O que significa, então? O que significa isso? Que a carga no interior de um condutor em equilíbrio, tá certo? É sempre 0. Não tem, o condutor não armazena carga dentro dela. Por mais que a gente coloque essa carga aqui, a gente colocou essa carga aqui, mas ela não consegue armazenar dentro do condutor. Tá certo? Então, você diz, então se a gente colocou essa carga aqui, o que aconteceu? Ela desapareceu, sumiu? Onde foi parar essa carga aqui, então? Ela foi, então, descartando, né? Se não está dentro do condutor, onde estaria? Estaria na superfície, estaria nessa parte. Se a gente colocou carga positiva, então aqui estariam todas essas cargas armazenadas na superfície. Tá certo? E nada dentro. Dentro não tem nenhuma carga. Tá? Então, essa seria a consequência, a primeira consequência de que o campo dentro do condutor seja nulo. Claro, condutor em equilíbrio, né? Tá certo? Então, nós escrevemos aqui, né? O seguinte, né? A carga dentro do condutor é nula. Tá certo? Assim, toda a carga fica na superfície do condutor. Ou é armazenada na superfície do condutor. Tá certo? Na capa do condutor. Tá? Então, como está dizendo na superfície do condutor, então, para um condutor não posso definir densidade de carga volumétrica, é dizer, carga por volume. Não posso definir, porque a carga não está em um volume. Tá certo? A carga não está em um volume, senão a carga está em uma superfície, na superfície do condutor. Então, eu precisarei definir para um condutor o sigma.
seria a carga por unidade de superfície, né? Por unidade da área, né? Da área, né? Da superfície do condutor, tá certo? Então, aqui seria aqui se melhor colocarmos da seguinte forma, né? A, e aqui indicamos a área da superfície do condutor. Tá certo? Mas essa fórmula seria válida somente, né? Aqui praticamente definindo dessa forma a densidade de carga superficial, né? Densidade, essa densidade de carga superficial. Então, definida dessa forma, tem um valor constante, né? Porque a carga que a gente vai colocar é que é constante e a área também não vai mudar, então significa que seria constante, né? A densidade. Então, essa fórmula seria válida somente se a densidade de carga é uniforme sobre cada ponto. É dizer, se a gente pegar uma pequena porção, por exemplo, de área 1 centímetro quadrado, vamos dizer, vamos encontrar a mesma carga em qualquer lugar. 1 centímetro quadrado aqui, a mesma carga. Aqui, mesma carga também. Tá? É dizer, seria quando a distribuição de carga seja uniforme. Aí seria válida essa fórmula. Mas em geral não. Porque poderia ser que nessa parte a distribuição de carga seja maior. Armazenamento seja maior aqui e aqui um pouco menos. Tudo isso vai depender da forma do condutor. Tá? É um condutor geralmente, imagina que você tem um condutor na forma de um triângulo, vamos dizer, né? Um metal em forma de triângulo, então você vai carregar ele. Mesma coisa, o campo vai ser dentro, é nulo. E a carga dentro também é nulo, não tem dentro nada. Então toda a carga seria na superfície também, tem essa forma, né? Triangular. Essa é um objeto tridimensional, tá? Esse objeto aqui. Então, nesse caso, por exemplo, tem 3 cantos. E nessa situação, a maioria das cargas se armazena nas pontas. É dizer, que as pontas teriam um sigma maior, tá certo? E no meio é um pouco menos, tá? Existe isso, tá? É possível comprovar isso, tá? Então, não é que sempre a distribuição de carga seja uniforme, né? Tá? Claro, tem objetos em que pode ser uniforme, mas tem objetos em que não, como acontece aqui. Nessa parte o sigma, né, é maior. Tá? Aqui nessa parte aqui, né? Aqui tem poucas cargas e aqui tem a maior carga, né, em uma superfície pequena. Ok? Então seria isso em geral, né? Tudo bem. Então, a segunda consequência de que o campo seja nulo no interior do condutor em equilíbrio seria o seguinte, né? Vamos tentar calcular, tá? Vamos dizer, olha, a gente está nesse ponto interior e nesse ponto interior aqui, né? Vamos determinar a diferença de potencial entre dois pontos no interior do condutor, tá? Vamos dizer no ponto A e no ponto B. Vamos ver que diferença de potencial existe entre esses pontos, tá? Então, para isso, você lembra, né? A gente definiu da seguinte forma potencial, por exemplo, a diferença de potencial, né? O potencial em B menos o potencial em A, vocês lembram que era menos a integral desde A até B, desde o ponto A até B, do campo elétrico, tá certo? Sobre um caminho, né? A integral do campo elétrico sobre um caminho qualquer, né? A gente poderia escolher esse caminho, então, por exemplo, aqui. Tá certo? Que começa em A e termina em B. Tá certo? Então, precisaríamos calcular essa integral de linha, tá? Então, que começa em A e termina em B, desse campo que está aqui.
tá? Para poder saber essa diferença, né, de potencial entre esse ponto e esse ponto, tá? Esses pontos são qualquer pontos dentro do condutor, tá? Mas, novamente, o campo é nulo. Esse aqui, então, se anula. Então, a integral de um campo nulo, integral de linha, vai ser zero. A integral de linha, essa integral de linha será nulo também. Se anula toda a integral. Então, o que significa? Que essa diferença de potencial em A e B é zero. Significa que o potencial em B, esse passa no outro lado, é igual ao potencial em A. Tá certo? É dizer que esses pontos estão ao mesmo potencial. Não existe uma diferença de potencial. Tá? E como esses pontos foram pontos qualquer dentro do condutor, significa o seguinte. E a gente pode chegar à seguinte conclusão. Que o potencial dentro do condutor é constante. Tá? É constante. Então não varia, tá? E praticamente todo o condutor seria uma região equipotencial. Todos são mesmo potencial, então podemos dizer que esses pontos são equipotenciais, tá? Todo condutor está ao mesmo potencial. Ok? Isso é importante. Continuamos. Nós analisamos, né, o campo no interior, né, ou as consequências de que o campo no interior seja nulo, nós analisamos. Tá? Agora vamos analisar a situação na vizinhança exterior do condutor, tá? Nessa parte externa do condutor, o que acontece, tá? Então, como deveria ser o campo na vizinhança exterior, por exemplo, aqui, né? Nesse ponto, por exemplo, né? Na vizinhança de parte de fora, tá? Nesse ponto bem próximo à superfície do condutor, bem próximo, tá? Vamos supor, imagina que o campo teria essa direção. Vamos supor, no interior. Já existe, já é diferente de nulo, né? No exterior, tá? No exterior. Então a gente poderia fazer uma decomposição desse campo, né? Porque podemos dizer, olha, esse campo tem uma componente na direção tangencial, isso, e tem uma componente normal, né? Normal, que seria isso, né? Tá? Ao somar justamente, né? Essa tangencial à superfície, e essa normal, tá certo? A gente encontra o campo nesse ponto, né? Ok, mas se tem uma componente tangencial, o que vai acontecer com essas cargas que estão na proximidade desse ponto aqui? Eles vão sentir vão tentar se deslocar nessa direção, né? Se for uma carga positiva, nessa direção. Significa que, então, contradiz isso, né? De estar em equilíbrio, né? É dizer, se existe alguma componente tangencial, vai tentar deslocar essas cargas, vai colocar em movimento essas cargas, né? Porque dentro do condutor as cargas podem se mover livremente, tá? Então não deve existir essa componente tangencial, tá? Porque se existir, então vai mover as cargas e tira de equilíbrio a esse condutor. Então, a única saída é que justamente esse campo não tenha componente tangencial, senão esse campo em qualquer ponto, vamos dizer nesse ponto, forme 90 graus com a superfície do condutor. É dizer, que seja ortogonal. Tá certo? Então, o campo em qualquer lugar da vizinhança externa do condutor deve ser
ortogonal à superfície. Por exemplo, aqui o campo deve ser assim, formando 90 graus, vamos dizer, com a tangente, né, o plano tangente a essa superfície. Tá? Porque uma superfície tem plano tangente, não tem uma reta tangente, tá? Então seria formando 90 graus com esse plano tangente. Aqui mesma coisa, tá? Um plano tangente a essa superfície e esse campo estaria formando 90 graus com esse plano. Ok? Então, significa, então, aqui, por exemplo, as linhas de campo, né? Seriam assim, né? Em qualquer lugar, né? Formando 90 graus. Com a superfície ou com o plano tangente à superfície. Tudo bem. Então, isso que acontece na vizinhança, né? Pelo lado de fora do condutor. Ok? Então, e a gente poderia se perguntar, e quanto seria o campo? Quanto vale aqui, então, na vizinhança, né? Aqui, na vizinhança do condutor, pelo lado de fora. Quanto vale o campo? Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vai aplicar novamente a lei de Gauss. Para isso, a gente pega um cilindro dessa forma, que seria a nossa gaussiana, então. Um cilindro bem pequenininho, gaussiana. Tá? Essa tampa, né, de cima, vamos dizer, a área dele vale A. E de baixo também vale A. Tá certo? E vamos considerar um cilindro bem achatado, é dizer que essa altura, né, do cilindro H seja muito, muito pequeno. Tende a zero. Tá? Essa altura do cilindro. Seria um cilindro bem achatado. Tá certo? Mas uma tampa está por fora do condutor. Essa tampa A está por fora. Tá? Esse aqui está fora do condutor. Tá? E esse aqui, essa tampa de aqui, estaria dentro do condutor. Tá certo? Esse aqui fora do condutor. Então, ok. Então vamos aplicar a lei de Gauss aí, né? Então, lei de Gauss seria o seguinte, né? Que nos diz a lei de Gauss? Novamente, seria o fluxo, né, sobre a gaussiana. É igual a carga no interior, né, interior dessa gaussiana, que é interior, tá certo? Dividido pela constante, né? Esse seria o fluxo, tá? Essa é a lei de Gauss. Ok, então nós calculamos o fluxo aqui. Né? O fluxo aqui seria o seguinte. Seria o fluxo pela tampa de cima. Tá certo? Aqui existe um campo, né? Está atravessando. Tá? E como essa capa, essa tampa está bem grudado, né? Está bem próximo dessa superfície, significa que tanto a tampa e como o campo formam 90 graus. Tá certo? Forma 90 graus aqui. É ortogonal, então, o campo a essa tampa. Tá? E também como essa área é bem pequena, podemos dizer que dentro dela o campo é constante. E você lembra que se o campo é constante e ortogonal a essa área, a fórmula para fluxo simplesmente era a magnitude do campo multiplicado pela área, né? Essa foi a primeira definição do fluxo que nós fizemos, né? É o caso mais simples. Tá? E pronto, né? Esse seria já o fluxo pela tampa de fora. Mas o fluxo pelo lado lateral, como falei que H é muito pequeno e o campo também atravessa, na verdade, né, ortogonalmente a superfície, não vai ter uma direção tangencial, né, que consiga atravessar esse cilindro, né? Não tem um campo nessa direção para atravessar o lado lateral do cilindro.
Então, significa que no lateral o fluxo será zero. Tá certo? O fluxo será zero. E que mais? Agora, no interior, dentro do condutor, o campo é nulo. Portanto, o fluxo será zero, porque não tem campo. Na integral, quando você vai substituir na integral, né, para calcular o fluxo, vai se anular. Então, nós temos essa situação simplesmente, né? Ok, então o fluxo total seria isso. Agora, carga no interior, então seria essa carga que estaria dentro, né, dentro dessa gaussiana pequenininha. Então, seria essa carga que está dentro nessa superfície, essa aqui. Então, essa carga aí seria a carga interior, seria, né, teria a mesma área, que também teria a área A, né, porque o cilindro, né, vai cortar também, nesse caso, né, ortogonalmente, né, a essa superfície, então a área também seria A. Então, seria a carga interior seria essa área multiplicado pelo sigma, né, pela densidade de carga nesse ponto. Densidade superficial de carga nesse ponto, tá? Então, seria isso, né? Nós escrevemos. Pronto, agora sim, né? Depois de aqui em diante seria somente matemática, né? Simplificamos o A. Ah, estou esquecendo, né? A constante, né? A constante, a permissividade, né? E aqui seria zero também. Então, o campo já tem um valor. Seria sigma, né? A densidade da carga nesse ponto multiplicar ou dividido pela constante. Tá certo? Permissividade. Então, esse seria o campo ao redor do condutor. Tá? Nesse ponto, por exemplo, né? Nesse ponto aqui, bem próximo, tá? Bem próximo da superfície. Quanto seria o campo? O campo aí seria, então, sigma, mas sigma onde? Sigma aqui. O valor do sigma aqui, tá certo? Porque eu falei que o sigma poderia variar, né? Dependendo, né? Dependendo da forma do objeto, né? Eu disse aqui podia ter um sigma diferente que aqui. Tá certo? Então, seria o sigma nesse ponto, próximo a esse ponto onde estou querendo calcular o campo. Então, seria o sigma nesse ponto, dividido por essa constante. Tá? Então, nós temos já esse resultado. Então, o campo dentro é nulo. O campo imediatamente fora do condutor já tem esse valor. E é ortogonal, a direção é ortogonal a essa superfície. Significa que existe uma descontinuidade do valor do campo, tá certo? Porque o campo imediatamente no interior, tá? Em todo o interior o campo era zero, mas você dá um pequeno passinho para fora, o que acontece com o campo? Imediatamente muda de valor, tá? O valor do campo imediatamente se transforma nesse, já seria diferente de zero, né? Ok? Então, existe um pulo. Significa que o campo, a magnitude do campo, é uma função descontínua, tá? Nessa região onde aparece densidade de carga, né?